Queridos, abrimos a palavra do nosso Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A partir do verso 26 até o final. Lerei do verso 26 até o final. E esse será o texto, pela graça do Senhor, que iremos expor. Então peço que os irmãos acompanhem com atenção, pois esta é a palavra do Senhor. Diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus, bendizemos ao Senhor por esta oportunidade tão tremenda de ouvir, de pregar e ouvir a Tua palavra. Senhor, nós somos dignos de estar diante de Ti. Pedimos que neste momento Tu dês graça, dá graça, Deus, ao pregador, dá temor diante de Ti, porque a pregação da Tua palavra é a voz de Deus. Ó Senhor, quem é suficiente para essas coisas? Ajuda, ó Deus, ao pregador, para que não somente exponha com fidelidade e temor a Tua palavra, mas aplique conforme necessário aos corações de cada um aqui presente. Senhor, fala com o Teu povo, dá-nos ouvidos para ouvir. Rogamos em nome de Jesus. Amém. No dia 12 de agosto, esta semana, a IPB comemorou 162 anos que um missionário chamado Ashbel Green Simonton chegou em terras brasileiras. Ele era americano e aqui veio enviado como missionário, e foi exatamente através de Simonton
que a Igreja Presbiteriana do Brasil foi estabelecida em nosso país. E isso já faz 162 anos. Simon então foi enviado para um lugar diferente, uma outra nação, para que o Evangelho e o Senhor e Salvador que ele conhecia fosse anunciado a outras pessoas de outra cultura, de outra nação. Certamente o Senhor Deus o guiou para isso. A igreja ali nos Estados Unidos o enviou. Simon não veio sozinho, ele não veio porque achou por bem, mas a igreja o enviou, resolveu enviá-lo e ele assim veio. Nós olhamos para o texto, irmãos, em que vemos um homem sendo enviado diretamente pelo próprio Senhor para evangelizar um homem. Aqui o texto nos diz que este homem era etíope e ele era eunuco. Filipe aqui então anuncia a Cristo Jesus, falando acerca de Cristo nesta passagem tão maravilhosa. E aqui vemos, irmãos, lições maravilhosas para as nossas vidas, não somente para aqueles dias de Filipe, não somente uma mensagem que era para os tempos de Simon há 162 anos atrás, mas uma mensagem que ainda permanece sendo atual para os nossos dias. Volte seus olhos então para o verso de número 26, onde aqui vemos em primeiro lugar que Filipe anuncia Cristo ao etíope eunuco. Diz assim a palavra do nosso Deus: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Aqui vemos Filipe, o evangelista, que atende a mais uma convocação, a mais uma missão dada a ele por Deus. Filipe era um evangelista. Nós já vimos na última exposição, e talvez você esteja lembrado, que quando Estevão foi morto, se instalou ali em Jerusalém uma grande perseguição. A estratégia missionária do Senhor Jesus em fazer com que o Evangelho não somente fosse espalhado ali em Jerusalém, mas também na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, começava a tomar uma proporção cada vez maior. E diz o texto que eles se espalharam, eles se dispersaram, no capítulo 8, versículo 2, pelas regiões da Judéia e Samaria, exatamente para onde o Senhor Jesus disse que eles deveriam ir. Lá em Atos 1:8, o Senhor Jesus disse isso, antes de ressuscitar, ou antes de subir aos céus. Então, Filipe era um desses que se dispersaram. Vimos que esta palavra chamada evangelizar, ou anunciar, como por exemplo aqui aparece no capítulo 8, versículo 35, anunciou-lhe. Também no capítulo 40, evangelizava, é a mesma palavra aqui no Novo Testamento. Ela é utilizada para homens que Deus chamou como braços dos apóstolos para evangelizar. Eles tinham esse ofício. Abra em Atos 28 e tu verás que de fato era um ofício daquela época. Atos 21, verso 8 diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. De fato, Filipe era um dos 7 diáconos. Você lembra que ali foram eleitos diáconos? Estevão, Filipe e outros. E então, o texto aqui nos diz que Filipe era um evangelista. Então era um ofício dado a homens
dispersaram, que realizavam sinais, milagres, conforme os apóstolos ali também realizavam, e pregavam a palavra. Eles então eram braços dos apóstolos. Vemos, irmãos, que isto era um ofício que ficou ali naquela época dos apóstolos, e que não mais hoje existe, porque não mais há sinais, milagres, como os apóstolos ali faziam no Novo Testamento. Mas existia então esse ofício, e Filipe ali também foi chamado para atender a mais esta missão. Perceba que ele então aceita ir a um lugar deserto. É interessante, os estudiosos vão dizer que existiam dois caminhos que levavam a Gaza, e então esse Filipe é chamado aí por esse caminho deserto. Há um debate aqui para saber se o caminho estava deserto ou se de fato se refere ao deserto de Gaza, que fica ali no sul da região. E Calvino vai dizer de fato que era o lugar do deserto. Olha, irmãos, o que isso tem de ensino para nós aqui? É que Filipe, ele em momento algum, ele questiona o anjo. Ele não pergunta, olha, por que não ir pelo outro caminho que é melhor, é mais movimentado? O que vemos aqui é que Filipe, recebendo esta missão, ele atende, diz o texto, ele se levantou e foi. Tu lembras de alguém que se levantou e foi, mas foi para o outro caminho? Jonas. Diz o texto que ele se levantou e foi, mas ele foi para o lugar oposto para o qual Deus ordenou ir. Mas Filipe vai e recebe esta missão. Isso nos ensina inclusive como os pregadores, eles não devem escolher o lugar onde ele está, primeiramente pensando no seu conforto, mas pensando na missão que eles recebem de Deus. Pois bem, aqui vemos Filipe, o evangelista, recebendo mais uma missão. E ele vai, diz o verso 27, quando ele vai no caminho, diz o verso 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele estava de volta. E aqui nós temos várias informações sobre este homem, que vinha no carro. Ele era um etíope. Irmãos, a Etiópia, que era a nação deste homem, é um dos países da África. E se nós fôssemos, por exemplo, aqui abrir lá em Isaías 18, nós iremos ver que lá fala do povo da Etiópia, um povo de pele escura. O que o texto então está nos ensinando é que esse etíope, ele era negro. Ser etíope implicava em ser negro. Mas o texto não nos diz apenas isso. Há uma outra informação aqui. Diz que era um eunuco. Os eunucos eram homens que eram castrados. E era comum fazer isso quando eles assumiam funções que tinham que estar perto de mulheres. Aqueles que, por exemplo, iam tomar conta ali de várias mulheres que pertenciam a um certo senhor, eles então eram castrados. Este etíope acompanhava a rainha, é isso que diz aqui, ele era oficial de Candace, rainha dos etíopes, e ele era castrado. Ele não podia ter filhos. Ora, irmãos, isso implica dizer que quando ele ia, em vez de diz o texto, ele era superintendente, então ele era como um ministro, ele era superintendente de todo o tesouro da Etiópia, era algo semelhante a ser um ministro da economia de todo o país. E então ele viera adorar em Jerusalém. Ele foi adorar em Jerusalém. Mas quando ele chegou lá, ele não pôde entrar. Isso não está escrito aqui no texto, mas abre em Deuteronômio 23. Deuteronômio capítulo 23.
No verso 1, diz o texto: aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Esta lei ainda valia naqueles dias para os judeus. Aquele homem então foi adorar em Jerusalém, mas ele ficou num lugar à parte, ele acompanhava de longe o culto, ele não podia estar na Assembleia. Ele era um eunuco. Mas perceba, mesmo sabendo, alguns vão dizer que lá na Etiópia existiam inclusive judeus vivendo. E parece que ele já sabia que ele não podia entrar no templo. Mas mesmo sabendo disso, ele foi e ficou do lado de fora. Olha, irmãos, isso nos traz ensinamentos preciosos. Aquele homem, ele sabia que seria barrado, mas ele foi para tentar ali acompanhar algo, ouvir algo daquilo que estava sendo dito. Ele queria conhecer mais o Deus dos judeus. Mas há muitos que podem vir livremente ao culto, não vão ficar barrados do lado de fora, como eu, e não vêm. Desprezam este grande privilégio. Aquele homem era como o ministro da economia de toda a nação. Vocês têm ideia do que é um título como esse? Mas ele foi barrado na porta. Ele não entrou na Assembleia. E você e eu, que somos pessoas tão simples, não somos pessoas de posse, não temos nenhum título nacional, nós podemos chegar e entrar e sentar aqui e cultuar ao Senhor na Assembleia. Tu tens valorizado isso? Irmãos, é muito estranho aqueles que, por motivo pequeno, ficam em casa e desprezam a presença do grande Rei dos Reis, como se ter um lugar para estar no culto fosse algo que fosse de pequeno valor. O que você faria se você fosse convocado para estar na presença do presidente, do senhor Jair Bolsonaro? Talvez você não goste muito do Jair Bolsonaro, mas o que você faria se você fosse convocado para estar na presença de alguma autoridade? Você faltaria? Você esqueceria? Certamente que não. Aquele homem não podia entrar, mas ele foi. E nós vemos muitos que desvalorizam a presença do Rei dos Reis. Mas ainda assim, irmãos, devemos ser levados e conduzidos ao arrependimento. Se tu não tens prazer de vir, e alguns até dizem assim: mas eu não tenho vontade de estar na presença de Deus, eu não posso ir hipocritamente. Ainda assim, nós olhamos para Cristo e podemos ter a nossa indisposição curada, porque Ele é aquele que foi banido da presença de Deus, e na cruz Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus foi afastado da presença do Pai, para que eu e você pudéssemos estar na presença dele hoje. Isso não lhe constrange? É como diz Paulo, é o amor que nos constrange. Filipe então anuncia a Cristo. É isso que o Espírito manda que ele fizesse. Veja que no verso de número 28 diz que aquele etíope eunuco, ele vinha sentado no carro lendo o profeta Isaías.
E verso 29 então diz: disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vinhas lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Irmãos, percebam a humildade deste homem. É como eu disse, ele era alguém como um ministro da economia. Ele tomava conta de toda a riqueza do país. Onde ele chegava na Etiópia, ele era honrado. Alguém se levantava para que ele sentasse. Certamente ele tinha ali seguranças ao seu redor. Não era qualquer pessoa que sentava ao seu lado dele. Mas veio Filipe e perguntou: compreendes tu o que lês? Aquele homem que certamente era letrado, ele era ensinado ali a ler. Ele disse: como poderia entender se alguém não me explicar? Em outras palavras, ele pede ajuda. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não sei, me ajude, me ensine. Ora, irmãos, como esse texto ele nos ensina. Porque perceba que aí, embora ele não estivesse entendendo, o texto diz que ele vinha lendo. Ele vinha lendo o profeta Isaías. Ele pergunta, quando tu encontras na tua leitura corrente as genealogias, ou então aquelas passagens que falam de como deveriam ser ali o tabernáculo, as medidas das cortinas, essas passagens que de uma forma geral nós não entendemos, o que você faz? Você pula porque você não está entendendo, ou você lê suplicando a Deus que lhe faça entender, e no mínimo aquilo ali pelo hábito da leitura ele irá ficar na sua mente até que Deus lhe conceda a oportunidade de entender. Era isso que esse eunuco estava fazendo. Ele lia, mesmo sem entender, esperando a oportunidade de Deus prover alguém para ensiná-lo. Mas perceba uma outra forma de aplicarmos esse texto à nossa vida. Como erram aqueles que dizem: não, eu não preciso de um pastor que me ensine a Bíblia. Deus irá me revelar. O Espírito Santo irá me revelar. Eu não preciso estar na igreja. Eu sou a igreja. Eu tenho uma comunhão com Deus. É eu e Deus. Eu não preciso da igreja. Irmãos, eu não sei se você percebeu, mas um anjo falou com Filipe no início do texto e disse: vai para o caminho ali que desce para Gaza. E aqui no verso de número 29 diz que o Espírito disse a Filipe, obviamente o Espírito falou através do anjo no início do texto com Filipe, dizendo: vai para o caminho, a estrada ali de Gaza. E o Espírito então diz agora a Filipe. Perceba, por que não foi logo o anjo que falou com esse tipo? Por que não foi o anjo que diretamente ali ensinou ao eunuco? Deus quis usar Filipe. Isso nos ensina muitas coisas, irmãos. Se naqueles dias que aconteciam sinais, milagres, Deus usou Filipe para ensinar aquele homem, quanto mais nos nossos dias, que não há mais sinais e milagres como naqueles dias. O como é importante então aqueles que ensinam as Escrituras. Sim, como não entendem e como são arrogantes, diferente deste eunuco. Como são arrogantes aqueles que dizem: eu não preciso porque Deus vai me revelar. Como são pedantes.
Esse homem que era tão rico, ele diz: eu preciso que alguém me explique. E é exatamente isso que eu e você devemos fazer, buscar ajuda para entender aquilo que Deus nos revelou. Deus quis usar, como Paulo fala no Novo Testamento, ele usa vasos de barro e coloca dentro deles conteúdo de ouro. Ele quis fazer isso. Isso nos humilha. Isso nos humilha. Humilha o que fala, porque é um pecador, e humilha o que ouve. E a glória é dada ao Senhor. Então o Espírito providencia Filipe, não o anjo. Perceba a outra forma de aplicarmos esse texto. Perceba aqueles que querem, que distorcem as Escrituras. E como temos isso nos nossos dias, irmãos? Como temos aqueles que pegam textos e tiram do seu contexto? Como temos aqueles que são levados pela sua emoção para interpretar a Escritura? E então inventam doutrinas que nunca estiveram na Escritura. Perceba, o eunuco está aqui atrás do sentido do texto. Depois ele vai perguntar a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de algum outro? Perceba o quanto a Escritura, ela é, como vimos inclusive hoje pela manhã, ela tem um sentido e nós devemos buscá-lo. Nós não podemos interpretar o nosso sabor. E como vimos nos nossos dias? Como as pessoas inclusive dizem: não, essa coisa de estudar, de ler, não é muito, apaga o espírito. Como isso não está de acordo com a Escritura? A verdade é que devemos buscar, sim, pelo estudo, e na dependência do Espírito, aquilo que o texto nos ensina. E eu pergunto então: tu tens te submetido ao ensino que tem sido pregado? Ora, irmãos, é triste ver que alguns irmãos ouvem, até balançam a cabeça com quem concorda, mas nós vemos pela conversa e pela vida que não recebem o ensino que tem sido pregado. Trancam o coração. Eu fico me imaginando como conseguem se manter ouvindo algo que não concordam. Uma posição diferente deste eunuco. Ele pediu a Filipe que o ensinasse, mas muitos dizem: eu não preciso, eu posso aprender por mim. Ora, não, nos arrependamos. Esta é a postura de um crente, alguém que está aqui recebendo a ação de Deus, um coração humilde que diz: eu preciso de alguém que me ensine. Aquele eunuco então deu um jeito para conseguir a profecia. Eu fico me perguntando, porque hoje nós temos, é muito fácil, hoje nós temos a Bíblia, mas naqueles dias não existia a Bíblia nesses moldes. Como aquele eunuco conseguiu a profecia de Isaías? Muitos especulam, dizem que ele tinha trazido da Etiópia, ou então ele comprou lá em Jerusalém. Não dá para saber, o texto não nos diz. Mas de algum jeito, isso aqui é interessante, de alguma forma ele conseguiu a profecia de Isaías. Irmãos, nós vemos tanta facilidade hoje para termos acesso ao ensino da palavra de Deus. Cursos que são ensinados, são lecionados, a cursos básicos de teologia que são lecionados àqueles que querem conhecer mais. Livros que são oferecidos gratuitamente por editoras. Vários
e vários meios de conhecermos mais a Escritura, aquele homem, ele conseguiu, e muito provavelmente ele gastou muito, para ter a profecia de Isaías em suas mãos. O que você tem feito? Qual meio você tem usado para conhecer mais o Senhor? Nos nossos dias que há tanta facilidade. Aquele dia não existia internet como hoje. Então perceba, irmãos, a humildade deste eunuco, o interesse dele. Então ele parou justamente na passagem que mostra o Cordeiro de Deus sendo humilhado e colocado de fora. Meus irmãos, como esta passagem ela é gloriosa. Aquele eunuco tinha ido para Jerusalém adorar, mas diz o texto de Deuteronômio que aqueles que eram eunucos não podiam entrar na Assembleia. E ele parou na passagem do profeta Isaías, que mostra como o Senhor Jesus ele foi levado como ovelha ao matadouro. Ele foi, se lermos aqui Isaías 53, se lêssemos, vamos ver ali escrito que dizendo assim, olhávamos para ele e ele era tido como alguém marginalizado, parafraseando o texto, como alguém humilhado. Assim era o Filho de Deus. E ele parou justamente nessa passagem. Estava lendo essa passagem em que Cristo foi afastado. Ele foi afastado não somente da presença de Deus na cruz, mas até mesmo quando ele viveu. Olhava para ele e dizia: este que é filho de José, o carpinteiro, nós o conhecemos. Como quem diz: não, ele não é nada demais. Desprezavam, rejeitavam o Senhor Jesus. E perceba aqui, irmãos, como o Senhor Jesus ele se identifica com aqueles que são humilhados. Ele parou nesta passagem. E esse eunuco então foi atraído por Cristo. Era por isso que ele queria entender as Escrituras. Não havia algo de especial neste eunuco, no sentido de ele ser uma pessoa melhor, porque ele queria entender a Escritura, porque ele viu em Cristo alguém marginalizado. Ele viu o anúncio deste que foi marginalizado, humilhado, e isso, obviamente, o Espírito o moveu a querer entender o texto, a Escritura. É assim que tem sido contigo. Como você tem sido reagido ao ler a Bíblia? E que esse texto também nos ensina, irmãos, como não há perfeitos, como aqueles, às vezes nós olhamos para pessoas que são tão conhecedoras das Escrituras, e às vezes nós podemos pensar que elas são altas demais, quando na verdade a visão que elas têm é que elas são muito baixas, e é exatamente por isso que elas buscam a Cristo. Era por isso que este homem buscava o Senhor Jesus, porque ele viu nele aquele que foi rejeitado. Ele foi atraído por Cristo. Alguns vão dizer, há um debate sobre o sentido desse texto, dessa citação. Alguns vão dizer que esse texto fala apenas da humilhação do Cordeiro de Deus. Essa citação de Isaías aqui no verso 32 e verso 33. E outros vão dizer que o verso 32, outros estudiosos vão dizer que o verso 32 fala da sua morte, quando o verso 33 fala da sua ressurreição. Alguns vão dizer que ele foi, negaram a ele justiça quando ele foi ali julgado, mas ninguém conseguiu acusá-lo, ninguém conseguiu incriminá-lo. Diz o texto do Evangelho que as testemunhas falsas testemunhavam e os testemunhos não batiam, ali mostrando como ele era justo.
E quem pode descrever a geração dele? Da terra a sua vida é tirada. Alguns vão dizer que esse texto nos mostra como da terra ele ressuscitou. E vamos não entrando no mérito se isso aqui faz referência à morte ou ressurreição. Mas é de verdade que quando a morte de Cristo é anunciada nas Escrituras, ela certamente nos leva à sua ressurreição. Paulo nos fala que se não houvesse ressurreição, nós seríamos os mais miseráveis de todos. Nada adiantaria a morte de Cristo. E não é isso que temos aqui hoje. A ceia nos mostra a sua morte. Cristo nos diz: todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a minha morte, até a sua morte, Paulo fala, até que ele venha. E neste dia, no dia de domingo, foi exatamente o dia em que aquelas duas mulheres foram até o túmulo, bem cedo, e elas procuraram o Senhor. Ali estava um anjo que perguntou: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? O domingo é o dia então que ouvimos acerca da morte e da ressurreição do Senhor. Este é o Evangelho. Essas são as boas novas. Aquele que ressuscitou da morte, aquele que se morreu em nosso lugar. Como diz Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A consequência do meu pecado e do seu pecado estava sobre o Senhor Jesus. A dívida estava sobre ele. Ora, irmãos, isso é algo que você já ouviu certamente, mas aqui é colocado no texto como as boas novas. Este verbo aqui, anunciou-lhe a Jesus, pode ser também traduzido como ele falou as boas novas. E qual é a boa nova? Jesus. Não há nenhuma melhor notícia do que esta. Pelo que anseia o seu coração. Talvez você esteja atrás de uma notícia de algum emprego, de um filho, de um neto, de uma situação melhor de vida, de uma cura de saúde, aliás, de uma enfermidade, enfim. Mas qual é a notícia que você mais anseia ouvir? Qual é a boa notícia? Olha, irmãos, a boa nova não deve ser outra para nós, senão Cristo. Aquele que morreu em nosso lugar. Como Paulo diz, se alguém está em Cristo, esse é feito nova criatura. Se fomos justificados, então temos paz com Deus. A paz que brota desta verdade. É por isso que ela é a boa nova. É por isso que Cristo ter morrido e ressuscitado é a boa nova. Porque nós podemos ficar enfermos nesta vida, à beira da morte. Podemos estar em situação financeira difícil e pensando nas várias contas a pagar. Como será? Ou qualquer outra coisa que possa nos suceder. Mas nós podemos saber que tudo isso, irmãos, passará. E que desde agora usufruímos da comunhão com aquele que é o nosso Deus e que criou todas as coisas. Aquele para quem fomos feitos. Não há nada, não há enfermidade, não há nada que nos tire essa comunhão. É como Paulo diz em Romanos: nem altura, nem profundidade, nem principado, nem potestade, nem a morte, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo.
Como está o teu hoje? Eu lembro-me do Salmo em que é dito, o salmista confrontando-se, falando consigo mesmo, ele diz: por que estás abatido, meu? Por que estás perturbado dentro de mim? Ele então diz: espera em Deus, eu ainda louvarei. Olha, irmãos, por que estás abatido? Qual é o problema contigo? Você tem se lembrado desta boa nova? Era isto que aquele etíope estava lendo na profecia. E é isto, e é de Jesus que então Filipe explicou. E perceba, o texto nos diz que Filipe não apenas explicou a profecia de Isaías. Volte os seus olhos para o verso 35. Ele diz: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, o que nos ensina, o que nos mostra que Filipe começou em Isaías, mas ele depois ensinou outras coisas que nós não sabemos quais foram. Mas uma delas, pelo menos nós sabemos, Filipe ensinou também acerca do batismo. E aqui está o nosso segundo ponto. Vimos que Filipe anuncia Cristo ao etíope eunuco, mas agora estamos aqui no segundo lugar. Filipe batiza o etíope eunuco. Ele certamente também falou do batismo. Perceba, no verso 36 diz assim: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que seja eu batizado? Dá a entender então que em algum momento ali Filipe explicou a ele acerca do batismo. Certamente Filipe deve ter dito que aqueles que creem em Cristo são batizados, inseridos na igreja. E certamente Filipe falou que o elemento usado é a água. E quando aquele eunuco, então, no meio do deserto, porque se lembrem, eles estão aqui no deserto de nada. No meio do deserto ele encontra aquela água. Aquele eunuco, então, certamente deve ter lembrado das promessas que são reservadas para aqueles que são batizados. E ele olha para aquela água e diz: olha, eis aqui a água, que impede então que eu seja batizado? E diz Filipe: se é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha, irmãos, ele aqui então professa a fé. Esta é a profissão de fé de todo aquele que é recebido na igreja. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não há outra religião que afirme isso, senão o cristianismo verdadeiro. Pode procurar as religiões e elas vão dizer que Cristo ele é um profeta, ele é alguém exemplar a ser seguido, mas eles negam que Cristo é Deus. Outros até nem mesmo reconhecem Cristo, mas eles negam que Cristo é Deus, como Deus Pai. É isso que esse eunuco está aqui afirmando. Pela conversa com o Filipe, ele entendeu. Isso aqui nos ensina algo também interessante. Como a fé, ela está ligada àquilo que nós entendemos. E nos nossos dias isso tem sido separado, na verdade. Algumas pessoas dizem: eu creio, mas elas não estudam a palavra. Elas não leem a palavra. Elas têm uma fé que dizem que é dada pelo Espírito. Mas perceba que a fé está ligada a uma afirmação, irmãos. Nós poderíamos gastar muito tempo aqui falando dessa afirmação. Há vários concílios na história que debateram o conteúdo que está aqui inserido nessa afirmação. Esta curta frase:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então perceba, a fé, ela não está isolada daquilo que podemos entender. Pelo contrário, são duas coisas unidas. Então ele professa a fé e ele passa a ser então batizado. É interessante porque esse texto é utilizado por alguns para dizer, perceba, a forma correta de ser batizado é mergulhando. Na igreja presbiteriana nós não negamos o recebimento daqueles que foram batizados pelo mergulho, pela imersão, desde que tenham sido batizados por um ministro e tenham vindo de uma igreja fiel. Mas há muitos que ainda continuam nesse debate e querem dizer, não, a verdadeira forma do batismo é o mergulho, é a imersão. E usam esse texto e dizem, olha, veja, eles saíram da água. No verso 38 diz, eles desceram a água, Filipe batizou, e no verso 39 diz, eles saíram da água. Perceba, alguns dizem, né? Eles mergulharam. Irmãos, que água era essa que no meio do deserto eles poderiam mergulhar? Nós vimos no início do texto que Filipe vai pela estrada e ele vai para o deserto de Gaza. Vocês sabem que no deserto não há quase água nenhuma. Nós poderíamos aqui falar da melhor tradução, explicando o texto original, não há tempo para isso. Mas esse argumento ele é muito fácil. Se eles estavam no deserto, não havia água, um lago profundo para eles batizarem. Certamente Filipe usou uma água ali rasa. E é exatamente isso que era necessário, era só água. É um elemento simples, que até hoje usamos. A quantidade não importa. Mas há alguns que querem ainda bater nesta tecla, dizendo que tem que ser por imersão. E não vemos apoio algum nesse texto para isso. Então ele professa sua fé. Cristo é o Filho de Deus. É batizado. Semelhante acontece hoje. É por isso que quando alguém é recebido na igreja, antes ele é examinado para saber aquilo que ele crê. E uma vez que ele mostra que de fato crê em Cristo em culto público, ele vem até aqui, professa a sua fé e depois ele é batizado. Vimos então aqui que Filipe batiza o eunuco, mas em último lugar, vemos também que ele continua o seu ministério de evangelista. Verso 40. Mas Filipe veio a achar-se, verso 39, diz assim: quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe então não perdia tempo. E é isso que a igreja do Senhor deve fazer. Não deve perder tempo e deve evangelizar. Foi isso que Simonton veio fazer aqui no Brasil. E é isso que a igreja hoje continua a dever fazer. Evangelizar e evangelizar. Vimos pela manhã que esse não é o fim principal da igreja. A missão da igreja não é evangelizar. A missão da igreja é cultuar a Deus. E é por isso que ela evangeliza. Para que cada vez mais pessoas venham e adorem ao Senhor. É isso que Filipe fazia. A sua tarefa de evangelizar. Ele teve sucesso com o eunuco. Ele viu que o eunuco de fato creu, mas ele não se contentou com isso. E é isso que também devemos fazer, irmãos. Não devemos nos contentar com o que temos aqui. Não devemos ter contentamento, porque enquanto há aqueles aqui que adoram, há outros, muitos aí fora, eleitos de Deus,
que não conhecem a Cristo. Você tem se importado com isso? Você tem evangelizado, testemunhado daquilo que Deus tem feito na sua vida? Esse texto nos ensina como não devemos olhar para a cor da pele. Aquele homem era negro. Não devemos olhar se aquela pessoa, o procedimento dela, ela precisa de Cristo. Você tem se importado com isso? Ou você está também tão sufocado de tarefas e entretido em vários planos que você tem se esquecido daqueles que são eleitos de Deus e precisam de Cristo? Olha esses bancos vazios. Mas não somente eu, você precisa evangelizar e buscar aqueles que são eleitos de Deus. Isso é uma tarefa da igreja. Vimos aqui então que este eunuco é batizado. Isso nos ensina inclusive que aqueles que não foram batizados devem almejar por este momento. Alguns não são batizados e se contentam em apenas crer, mas aquele eunuco fez questão de ser batizado. Então busque a igreja até que tu sejas batizado, seja formalmente parte da igreja. Eu quero finalizar, irmãos, com o texto de Isaías 56. Isaías 56. Verso 3. Diz assim: não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo, nem tampouco diga o eunuco. Perceba, o eunuco. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. O nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo ele deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Aquele eunuco olhava para si, ele não podia ter filhos. Aquele eunuco, irmãos, é uma imagem da infertilidade espiritual de todo homem, da minha e da sua infertilidade espiritual, de sequer dar um só fruto para Deus, de sequer obedecer um só mandamento, um só versículo. Nós somos, por natureza, inférteis espiritualmente. Mas Deus diz aos eunucos: não digam: eis que sou uma árvore seca. Não digam: com efeito o Senhor me separará do seu povo. Pois aos eunucos que guardam os meus sábados, diz o texto, e se agradam do Senhor, e amam o seu nome, Ele dará filhos, um nome que se eternizará mais do que filhos e filhas. Aquele que ama ao Senhor e guarda os seus mandamentos recebe um nome que se permanecerá para sempre na casa do Senhor. Glória, irmãos. Como isso deve alegrar o nosso coração. Como então deve nos alegrar para cultuarmos a Ele. Como deve nos alegrar para guardar o dia do Senhor, que aqui é falado como sábado, e sabemos e aprendemos, é o dia do descanso.
que no Antigo Testamento era o sábado e hoje é o domingo, por amor ao nome do Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e que Ele nos faça ter mais amor ao seu nome, como aquele eunuco. O texto nos diz que Filipe foi tomado e ele seguiu cheio de júbilo. Que o Senhor nos enche de júbilo. Aquele eunuco não estava mais com Filipe, mas Cristo estava com ele. Que Ele esteja com cada um de nós. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, te agradecemos pela tua palavra. Muito obrigado, Deus. Perdoa o nosso pecado. Perdoa o nosso desinteresse, ó Pai, pela tua palavra. Perdoa a nossa falta de amor por ti. Que o Senhor nos renove, ó Deus, o amor para o Senhor. Que o Senhor nos renove, ó Pai, a comunhão para com o Senhor. O zelo nas tuas reuniões do culto. Aplica, ó Deus, esta palavra nos nossos corações. E que sejamos de eunucos de boa natureza, apesar da nossa natureza infértil, do nosso velho homem, que não consegue obedecer a tua lei, por sermos novas criaturas, possamos, ó Deus, dar frutos dignos de arrependimento e frutos da nova criatura para a louvor da tua glória. Assim rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vamos passar o momento da ceia do Senhor. Eu convido os presbíteros à mesa comigo e peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Mateus 26. Mateus 26, verso 26.